Primeiramente, uma boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui na presença de todos os colegas advogados, estudantes e demais participantes que, mesmo em meio a essa pandemia que enfrentamos, continuam ativos e combativos. Me sinto particularmente lisonjeada porque hoje, dia 11 de agosto, é o Dia do Advogado, então nada mais justo que abrirmos os trabalhos com esse painel tão especial com palestrantes de tanto peso. Meu nome é Raquel, eu sou advogada criminalista aqui em Florianópolis e hoje eu estarei presidindo esse painel que tem como participantes os doutores Gustavo Badaró, Maíra Fernandes e Renato Boabade. A duração desse painel é impreterivelmente de 90 minutos, considerando que às 8 horas em ponto começará outro. Dessa forma, cada palestrante terá 25 minutos para fazer as suas considerações sobre o tema, e sobrando tempo ao final, eu selecionarei algumas perguntas do chat para serem respondidas. Doutores, quando faltar 5 minutos para finalizar o tempo de fala, eu avisarei para que também que os doutores apresentem as suas considerações finais. Eu peço respeito a esse tempo justamente por essa questão do próximo painel. Sem mais delongas, o primeiro palestrante da noite será o Dr. Gustavo Badaró, que é professor titular de Direito Processual Penal da Universidade de São Paulo, advogado e consultor jurídico, conselheiro federal da OAB por São Paulo. Doutor, passo a palavra. Boa noite, Raquel. Muito obrigado pelo convite para participar desse evento, nesse dia especial para toda a advocacia, e com isso já saudar todas as advogadas e todos os advogados que nos honram com a sua presença, saudar a querida amiga Maíra, saudar o querido amigo Renato, com quem terei a honra de hoje dividir esse painel, essas apresentações. Para mim, um dia particularmente especial como franciscano, como aluno franciscano, como professor da São Francisco. Também o 11 de agosto comemora a fundação dos cursos jurídicos no Brasil. Então, meu afetuoso aqui abraço a todos os irmãos franciscanos. Bem, nesses 25 minutos que nós temos, eu queria tratar de um tema recente que me parece de fundamental importância, que é o juiz das garantias. Na minha visão, o juiz das garantias é a maior novidade do processo penal brasileiro desde a Constituição de 1988. Se tivesse que escolher qualquer mudança infralegal do processo penal brasileiro, a que tem o maior potencial para mudar o processo penal brasileiro, seja em termos de assegurar a imparcialidade do julgador, seja em termos de assegurar uma melhor qualidade do material probatório a ser valorado para a realização do juízo de fato no processo penal brasileiro, esse tema é o juiz das garantias. Como todas as amigas e amigos advogados que estão nos ouvindo sabem, as regras que trabalham com o juiz das garantias, acrescidas pela Lei 13.964 de 2019, o artigo 3º-A, que na verdade adota um modelo acusatório, mas mais especificamente os artigos 3º-B a 3º-F, acrescidos ao Código de Processo Penal, estão com a sua eficácia suspensa. O ministro Dias Toffoli inicialmente tinha suspendido essa eficácia por 6 meses, e depois o ministro Luiz Fux, relator natural do caso, suspendeu a eficácia sem uma limitação temporal. Começo observando que a adoção de um modelo acusatório, ela visa fortalecer a imparcialidade do julgador. Mas não basta nomear um modelo acusatório. A Constituição de 88, embora sem dizer que o processo penal brasileiro era acusatório, adota uma estrutura de separação de funções que boa parte da doutrina indica como sendo as características de um processo penal de matriz acusatória. Todavia, não há exatamente um consenso da doutrina sobre o que caracteriza um processo penal acusatório. Nós tínhamos normalmente 2 grandes linhas, uma que dizia que o que caracteriza o processo acusatório é a separação das funções de acusar, julgar e defender em sujeitos distintos, e uma segunda linha que estabelece que o que caracteriza um modelo como acusatório ou inquisitório é a ausência de iniciativa do juiz, notadamente iniciativas de ofício na atividade probatória, mas também na atividade em geral. Nesse ponto, o artigo 3º-A, acrescido pela Lei 13.964, adota, vamos dizer assim, uma postura, toma uma das correntes e estabelece que o processo penal terá estrutura acusatória, vedada a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória
do órgão de acusação. É importante observar que há graus de restrições distintos. Em relação à fase de investigação, o dispositivo veda qualquer iniciativa judicial. Isso inclui, portanto, medidas cautelares, pessoais ou patrimoniais. Aliás, foi por isso que a mesma lei alterou o parágrafo 2º, alterou o artigo 312 do Código de Processo Penal para vedar iniciativas ex officio em matéria de medidas cautelares pessoais. Mas também, embora sem uma revogação expressa, implicará uma revogação tácita de dispositivos como o artigo 127, que possibilita ao juiz decretar o sequestro de bens ex officio. Na fase de investigação, isto não será possível. Por outro lado, na fase processual, o dispositivo tem uma aplicação mais restrita, porque diz que fica vedado ao juiz iniciativas probatórias, portanto apenas probatórias, e que visem a substituir o órgão de acusação. O legislador não é claro no que significa substituir o órgão de acusação, se essa substituição seria somente quanto à iniciativa, por exemplo, requerer uma prova que já poderia ter sido requerida pelo Ministério Público, ou se essa substituição seria de uma forma mais intensa e abarcaria não só a iniciativa para a produção da prova, como também o resultado probatório, isto é, deferida a produção de uma prova de ofício, se esta fosse uma prova que levasse à demonstração de um fato que constitui tese acusatória, se isso estaria vedado. De qualquer forma, aqui nós vamos ter uma restrição bastante clara com relação ao artigo 156 do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade do juiz ter iniciativas de ofício, e no inciso 1º, inclusive na fase de investigação, antes mesmo da oferta da ação penal. Esse dispositivo, que já me parecia inconstitucional, agora está definitivamente inaplicável, ou agora. Oxalá fosse agora, mas tomara que logo, quando o Supremo libere a eficácia desses dispositivos. Entrando mais diretamente na garantia do juiz, ou melhor, na regra do juiz das garantias, o que o legislador buscou é assegurar a imparcialidade do julgador. Diversas decisões de cortes de direitos humanos, em especial do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, desde o final da década de 80 do século passado, em 2 casos contra a Bélgica, casos de Kuber e Piersac, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos disse que o juiz que atua na investigação não poderia atuar na fase processual. Isto para assegurar o que o tribunal chamou de uma imparcialidade objetiva. Não aquela imparcialidade subjetiva do julgador que pessoalmente quer ajudar ou prejudicar uma das partes, até porque isso teria quase que como você entrar na cabeça do juiz para saber o que ele está pensando, mas a imparcialidade objetiva, isto é, aquela situação em que, a partir do conteúdo de determinadas decisões proferidas pelo juiz, é possível antever que esse juiz está fazendo um pré-julgamento, há um pré-conceito na acepção legítima da palavra. Depois, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos minimiza ou faz uma sintonia fina dessa posição em três outros casos: o caso Houtschildt versus Dinamarca, o caso Nortje versus Países Baixos e o caso Saraiva de Carvalho versus Portugal. Nesses 3 casos, o Tribunal Europeu de Direitos Humanos não adota uma postura tão radical de que o juiz que tenha proferido qualquer decisão na fase de investigação está impedido de atuar na fase processual, mas estabelece o seguinte: é necessário verificar concretamente, a partir da decisão tomada pelo juiz, se no conteúdo do seu ato decisório ele proferiu ou expressou a tendência de buscar absolver ou condenar o acusado. Essa postura, que é uma postura passível de ser adotada pelos tribunais de direitos humanos, que analisam as decisões do Poder Judiciário, assim como os atos legislativos e os atos do Poder Executivo como um todo, não é o que se espera do legislador. O legislador e cada Estado-membro tem o dever de estruturar o seu processo penal de uma maneira tal que vise assegurar um juiz que não esteja em qualquer hipótese ou situação cuja imparcialidade possa estar sob suspeita. É isso que faz, por exemplo, o nosso Código, nos artigos 252, quando trata das hipóteses de impedimento, 253, quando trata das hipóteses de incompatibilidade, 254, quando trata das hipóteses de suspeição. E é isto que o legislador fez ao estabelecer o juiz das garantias
e determinando que aquele juiz, fisicamente considerado, aquela pessoa que proferiu decisões na fase de investigação ou na fase de juízo de admissibilidade da acusação, fica impedida de atuar na fase de instrução e julgamento. Portanto, o legislador criou uma hipótese de impedimento. E aqui vai uma crítica à decisão do ministro Luiz Fux, onde ele diz algo mais ou menos o seguinte: afirmar que sem o juiz das garantias a imparcialidade está comprometida significaria dizer que até hoje todas as decisões proferidas por todos os juízes criminais que atuaram na fase de investigação seriam decisões nulas porque esses juízes seriam parciais. Ora, a finalidade do juiz de garantias não é assegurar uma imparcialidade, até porque isso jamais será possível, mas reduzir as possibilidades de julgamento parcial. E aqui faz-se isso, ou se aceita esta hipótese, não porque o juiz seja mau, porque o juiz queira condenar ou absolver alguém, mas isto porque a psicologia cognitiva assim demonstrou. Todos nós trabalhamos com as chamadas heurísticas, que são processos mentais que tentam simplificar decisões em contexto de uma grande quantidade de informação, de um grande volume de dados, procurando obter boas decisões. Há uma discussão no âmbito psicológico se as heurísticas necessariamente levam a uma decisão de pior qualidade por esse processo cognitivo simplificado, para decidir de forma mais fácil e mais rápido, ou não. Mas, de qualquer forma, estudos de psicologia cognitiva demonstram estas situações e várias heurísticas que podem comprometer a imparcialidade do julgador. Daniel Kahneman, na sua obra Rápido e Devagar, trabalha, por exemplo, com a heurística da ancoragem, né? A ideia de jogar uma âncora, isto é, quando nós tomamos uma decisão, nós nos vinculamos àquilo e tendemos a ficar agarrado àquilo. Antes mesmo desses estudos da psicologia cognitiva, do funcionamento do sistema 1 e sistema 2, Leon Festinger, na sua obra sobre dissonância cognitiva, já analisava quais são as mudanças que nós passamos depois de tomar uma decisão. Ele fala, todo ser humano gosta de trabalhar num conforto cognitivo, mas depois que nós tomamos uma decisão, muitas vezes nós acabamos sendo colocados em situações de dissonância cognitiva, isto é, num incômodo cognitivo, e nós vamos procurar naturalmente diminuir esse incômodo cognitivo. Basicamente, através de 3 processos. O primeiro deles, buscando alterar ou modificar os elementos cognitivos dissonantes. O segundo, buscando apenas permitir o acréscimo de elementos cognitivos consonantes, elementos cognitivos que estejam de acordo com aquela decisão que já foi tomada. E o último processo é subestimando, subvalorizando elementos cognitivos que acabem sendo incluídos, mas que sejam em sentido diferente daquela decisão. Veja, isso não é o juiz, é qualquer ser humano. Se nós estamos na dúvida, bom, vou comprar um celular Samsung ou um iPhone, ou você está na dúvida, eu vou comprar um carro que é uma BMW ou é um Mercedes. Depois que você compra, qualquer propaganda que você veja, qualquer coisa que você pesquise, você vai sobrevalorizar os elementos positivos em relação à escolha que você fez e vai minimizar os elementos negativos em relação ao produto da marca anterior, porque nós trabalhamos assim, né? Lewin também, na década de 60 do século passado, falava no que ele denominou um efeito congelamento. Depois que nós decidimos, nós congelamos aquela opção e só queremos trabalhar com ela. Há um estudo interessante do Schunemann também sobre o que ele chama de efeito aliança ou efeito perseverança, mas que pela limitação do tempo não será possível explorar em maiores detalhes. Mas a pesquisa de Schunemann no campo do próprio direito é muito interessante. Ele pega um caso que era uma bola dividida, né? Portanto, uma hipótese que nós diríamos, traduzindo para a linguagem brasileira, uns acham que teria justa causa, outros acham que não teria justa causa. Divide um grupo de juízes, pega um grupo de juízes e divide esse grupo de juízes em 2 classes. Dá o mesmo caso com o mesmo conjunto probatório para os 2 grupos de juízes. E o exercício é o seguinte, para um grupo de juízes, ele diz, pensem que vocês são membros do Ministério Público. Com este conjunto probatório, vocês ofereceriam denúncia ou não? E para o segundo grupo, com o mesmo conjunto probatório, o mesmo caso, ele diz, pensem que vocês são juízes, como vocês de fato são. E que com este conjunto probatório, o Ministério Público ofereceu uma denúncia. Você receberia ou rejeitaria a denúncia?
o resultado deveria ser o mesmo, porque o requisito de justa causa para o Ministério Público denunciar é o mesmo requisito de justa causa para o juiz receber a denúncia. Qual foi o resultado? No caso em que os juízes tinham que se passar por membros do Ministério Público, foi mais baixo o número de componentes daquele grupo que disseram que ofereceriam a denúncia do que o grupo dos que disseram que pediriam o arquivamento da investigação. Já no caso do grupo que tinha a informação a que o Ministério Público já ofereceu a denúncia, você receberia ou rejeitaria a denúncia? A grande maioria dos membros desse segundo grupo disse, eu receberia a denúncia. Por isso que Schunemann chama de um efeito aliança. Ele diz, quando eu, juiz, já sei que esse material passou pelo crivo de alguém qualificado como eu, no caso o Ministério Público, e essa pessoa entendeu que é o caso de oferecer denúncia, eu vou confiar já nessa primeira valoração, nessa primeira análise que ele fez. Ora, caras, amigas e amigos, advogadas e advogados, se isso é assim em relação à decisão de outrem, imagine em relação à própria decisão. Portanto, o legislador acerta muito em fazer isto. E acerta se valendo de uma questão técnica. O que o juiz de garantias estabelece no artigo 3º-B é uma hipótese de competência funcional. A competência funcional, já desde o final do século XIX, Adolf Wahr, na Alemanha, dizia que eu tenho competência funcional quando as diversas funções a serem exercidas para a atuação de uma mesma vontade da lei devam ser realizadas por órgãos jurisdicionais distintos, justamente para evitar esta situação. E, portanto, foge aqui a razão o ministro Fux quando afirma que a norma seria formalmente inconstitucional porque o legislador estaria a tratar de norma de organização judiciária e, sendo norma de organização judiciária, a iniciativa deveria ser dos estados. Não, o legislador está a tratar de norma processual, estabelecendo um critério de competência funcional, como, aliás, a comissão presidida pelo ministro Luiz Fux fez no Código de Processo Civil. E se juiz de garantias fosse sempre norma de natureza de organização judiciária, jamais nós, no Brasil, teríamos uma disciplina uniforme sobre juiz de garantias, porque isso ficaria a cargo de cada um dos estados. O legislador estabelece corretamente, né, o impedimento do juiz que atuou na fase de investigação para atuar na fase processual. E com isto, o legislador, ao meu ver, liberada a eficácia dessas normas, e nós teremos uma revogação tácita do artigo 75, parágrafo único do Código de Processo Penal, que trata da distribuição como critério de competência, e do artigo 83 do Código de Processo Penal, que trata da prevenção. Por quê? Esses dois dispositivos, embora com linguagem diferente, o que eles dizem é que o juiz que decidiu alguma medida cautelar, mesmo antes do exercício da ação penal, isto é, na fase da investigação, fica prevento para o processo. É a lógica inversa do que o juiz de garantias quer assegurar. Então, nós temos uma regra que diz que o juiz que decide na primeira fase fica prevento para a segunda fase. Não dá nem chance de, por sorteio, o processo cair com outro juiz. E o que o juiz de garantias estabelece? Que o juiz que decide na fase de investigação fica impedido de atuar na fase processual. Portanto, me parece que nós teremos uma revogação tácita desses dois dispositivos. Como teremos também uma não aplicação da parte final do artigo 1º da Lei de Interceptações Telefônicas, que estabelece que o juiz competente para as interceptações telefônicas, no caso de interceptações telefônicas no curso do inquérito, será o juiz competente da ação principal. Aqui eu estou dizendo de ordem inversa, dizendo que o juiz da ação será o juiz do processo, mas que substancialmente é a mesma vinculação que os artigos 75 e 83 estabeleciam quando diziam que o juiz da investigação será o juiz da ação. E, portanto, em relação à interceptação telefônica, o juiz que decretar a interceptação telefônica na fase da investigação será o juiz de garantias e não poderá, portanto, ser o juiz na fase da ação penal. Me encaminhando para a última parte da exposição, que eu gostaria de falar para vocês, tentando permanecer nos meus 25 minutos, a instituição do juiz de garantias possibilitará, pela primeira vez, isso é fundamental, que nós tenhamos um processo penal, ou melhor, uma persecução penal trifásica. O juiz de garantias, ele estabelece uma fase inicial de investigação, uma fase intermediária de juízo de admissibilidade e acusação e uma fase processual propriamente dita, de instrução e julgamento. Nesse ponto, o legislador andou melhor do que o projeto de Código de Processo Penal, que estabelecia que a atuação do juiz de garantias ficaria limitada até a fase de oferecimento da denúncia.
A lei é clara em 2 dispositivos ao se referir, inclusive, ao recebimento da denúncia nos termos do artigo 399, e aí eliminar aquela discussão de qual o momento do recebimento da denúncia, do 396 ou do 399. Tanto no inciso 14 do artigo 3º-B, quanto no artigo 3º-C, se refere ao recebimento da denúncia do 399. Portanto, ele atua na fase de investigação, a denúncia é oferecida, ele faz aquele primeiro recebimento liminar da denúncia, é o juiz das garantias que manda citar o réu, é perante o juiz das garantias que a resposta será apresentada, será o juiz das garantias que terá a possibilidade de absolver sumariamente aquele acusado, de fazer um recebimento tardio da denúncia, ou, se ele entender que a denúncia satisfaz os requisitos do artigo 395, ele irá manter o recebimento da denúncia. Obviamente, não será ele que designará a audiência de instrução e julgamento, porque ele não terá a pauta do juiz da instrução e sentença. Mas ele fará tudo isso. E porque esta é uma divisão melhor, e aí vem o ganho cognitivo em termos de atividade probatória num sistema de juiz de garantias, porque esses elementos de informação colhidos na fase de investigação, né, lembrem-se que o artigo 155 do Código de Processo Penal faz essa distinção claramente. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, não podendo fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Claro, ressalvado cautelares, antecipadas e irrepetíveis. Então, o Código diz, prova é produzida em contraditório judicial. Na fase de investigação, o que eu tenho são elementos de informação. Obrigado. Portanto, o juiz de garantias vai trabalhar na fase do inquérito. Leva em conta os elementos de informação não contraditórios, inclusive para decretar medidas cautelares, pessoais ou patrimoniais. Depois de oferecida a denúncia, são esses mesmos elementos de informação com o qual o juiz das garantias já teve contato que ele irá valorar para decidir se aquela denúncia tem ou não justa causa, além de eventuais provas documentais que o acusado tenha trazido com a sua resposta. Mantido o recebimento da denúncia, sai o juiz das garantias e entra o juiz da instrução e julgamento. E também este novo juiz estará, vamos dizer assim, em certa medida imune quanto a esses elementos de informação, porque o parágrafo 3º do artigo 3º-C estabelece que os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria do juízo, à disposição do Ministério Público e da Defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviado ao juiz da instrução e julgamento. De novo, ressalvadas cautelares, antecipadas e irrepetíveis. Portanto, o juiz da instrução e julgamento, além dele ter uma melhor qualidade do ponto de vista da sua imparcialidade, ele não terá contato com os elementos de prova anteriores, ou melhor, os elementos de informação. E perante ele serão produzidas as provas em contraditório que serão a base do seu convencimento. Portanto, não só ele ganha em imparcialidade, como a decisão final ganha em qualidade epistêmica, porque eu teria uma prova produzida na dialética processual em contraditório, e são estes elementos que o juiz irá julgar. Vejam, inclusive, que há até uma revogação nesse ponto parcial do artigo 155, porque o artigo 155, quando concebido pela comissão da professora Rada, não tinha o advérbio exclusivamente. Era o juiz não poderá valorar os elementos de informação, não poderá formar sua convicção com base nos elementos de informação produzidos no inquérito. E aí, durante a tramitação legislativa, ficou, não poderá fundamentar a sua convicção exclusivamente com base nos elementos de informação produzidos no inquérito. Portanto, até hoje nós sabemos e encontramos milhares de julgados que dizem, mas se os elementos do inquérito estiverem corroborados por provas produzidas em contraditório, o juiz poderá fundar seu convencimento nesses elementos. Agora, não mais, porque esses elementos de informação do inquérito policial, repito sempre, salvo-se cautelares, antecipados ou irrepetíveis, esses elementos não passarão para os autos do processo, ficarão acautelados na secretaria do juízo. Esses serão elementos valorados na primeira fase de investigação e na fase intermediária de juízo de admissibilidade da acusação, mas não serão valorados na fase de instrução e sentenciamento. E por que isso só se tornou possível agora? Antigamente se discutia se deveria haver ou não um desentranhamento dos elementos do inquérito no processo, porque não adiantava desentranhar dos autos se eu não conseguia desentranhar da cabeça do julgador, porque o juiz era o mesmo, e esse mesmo juiz tinha tido contato com esses elementos na fase de investigação, e depois ele ia decidir. Mesmo que eu desentranhasse os elementos dos autos, ele tinha tido contato com esses elementos
não contraditórios. Agora, como eu separo a cabeça dos juízes, é possível também eu separar os elementos de cognição desses juízes diferentes com eficácia. E é por isso que eu disse que, além de ganharmos em imparcialidade, vamos ganhar também na qualidade epistêmica da decisão do juiz, que levará em conta, portanto, agora somente provas produzidas em contraditório judicial. Muito rapidamente, de forma bastante corrida, eram esses os principais aspectos do juiz de garantias que eu gostaria de trazer ao debate, à discussão dos colegas e dos colegas, e oxalá o Supremo logo julgue essas ADIs e libere a eficácia desse mecanismo fundamental para que nós tenhamos um processo penal de maior qualidade. Termino com uma frase do Einstein que dizia o seguinte, que triste era a nossa, em que é mais difícil quebrar um preconceito do que quebrar um átomo. Espero que o Supremo Tribunal Federal, já que o nosso legislador quebrou a nossa estrutura legal, acabe quebrando este preconceito e entendendo a importância do juiz de garantias para o processo penal. Muito obrigado. Obrigada, doutor Gustavo. Muito obrigada por nos agraciar com tanto conhecimento. Sem dúvida alguma, fosse muito feliz em demonstrar a importância, né, do juiz de garantias, principalmente quanto à imparcialidade e à futura qualidade da decisão do juiz, até pela própria análise da prova. Que nós possamos, então, conseguir quebrando esses preconceitos, não é mesmo? Sem maiores delongas, eu vou passar a palavra, então, para a doutora Maíra Fernandes, que é advogada, mestre em teorias jurídicas contemporâneas, pós-graduada em Direitos Humanos e Relações do Trabalho. Ela é coordenadora do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais no Rio de Janeiro e vice-presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas no Rio de Janeiro. É conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil, da seção do Rio de Janeiro, e membro das comissões de Direito Penal e Direitos Humanos do Instituto dos Advogados Brasileiros. Doutora, fica à vontade, não esqueça de ligar o microfone. Olá, boa noite a todas e todos. Um prazer enorme estar num debate tão importante na OAB de Santa Catarina, mas, na verdade, agora essas fronteiras não existem mais, né? Então, na verdade, estamos, para quem quiser nos ouvir em qualquer lugar do mundo, né, num dia tão importante como o Dia da Advocacia. Né? Assim, eu amo muito o que eu faço, então é um prazer enorme estar aqui com vocês, debatendo um tema tão importante como o juiz das garantias. Eu parabenizo o professor Gustavo Badaró pela exposição, que sintetizou tantas coisas importantes e me fez ter que reformular algumas coisas que eu ia falar, que é sempre o que acontece quando a gente fala depois de uma pessoa que estuda tanto. Então, eu fiquei pensando assim, o que eu posso, então, acrescentar de interessante? Primeiro, o fato de que o professor Gustavo já até havia sinalizado, isso não é, primeiro, né, nenhuma iniciativa nova, no sentido de criada agora, assim. Essa discussão ela já vem há muito tempo, né, professora? Assim, na verdade, o Código de Processo Penal já trazia, né, redação muito semelhante. Essa discussão não é de hoje, então fica parecendo que ela é agora, no momento que há, né, esse momento tão conflituoso, né, em que discutimos tanto o processo penal, mas não, na verdade, esse já é uma reivindicação antiga, que já vem num bojo de um questionamento da doutrina muito importante sobre o artigo 156 do Código de Processo Penal, né, sobre a inconstitucionalidade do 156, que possibilitava essa produção de provas, né, pelo juiz, e que fere, né, na minha opinião, o sistema acusatório. Então, ela já vem com uma experiência de outros países. Então, na verdade, França tem modelo semelhante, Itália tem modelo semelhante, Alemanha, tem vários países, Espanha, vários países têm inspirações que nós trazemos, né, sobre a importância dessa separação entre o juiz que defere as cautelares e o juiz que julga. E hoje, talvez, com uma banalização, que isso sim, talvez seja uma novidade cada vez maior de uns anos para cá, porque a Lava Jato ela aumentou muito essa questão das medidas cautelares, com uma banalização das medidas cautelares, essa separação entre o juiz que defere as medidas cautelares e o juiz que julga, ela se torna ainda mais importante,
como disse o professor Gustavo Adaró, é impossível separar o que ele já viu, é impossível desver algo, né? É impossível desler algo. Então, o juiz que recebeu a missão de decidir, por exemplo, sobre a prisão de alguém preventivamente, e essa decisão tem que ser fundamentada, é óbvio que ele se debruçou sobre aquelas hipóteses da autoridade policial, do Ministério Público, num momento que não há contraditório ainda. E ele, para dar uma decisão fundamentada, ele teve que se debruçar sobre aquilo que naquele momento ali são os elementos iniciais do processo. Esse juiz que defere uma prisão preventiva, por exemplo, e às vezes essas prisões demoram muito tempo, nós sabemos que, infelizmente, nem sempre as prisões são curtas nessa fase processual, será que ele realmente depois vai, na hora de ter que julgar a causa, ele vai conseguir reconhecer, né, para a absolvição do processo, que aquela prisão lá atrás, que ele decretou e que a pessoa ficou presa um tempão num sistema que hoje o Supremo Tribunal Federal já reconhece que nós vivemos no sistema penitenciário um estado de coisas inconstitucional, né? Então essas pessoas não raro adoecem no sistema penitenciário, eventualmente até morrem no sistema penitenciário, mas enfim, um sistema penitenciário que já é um sistema completamente falido, será que ele vai realmente ter coragem de reconhecer lá na frente que aquela prisão ela foi inteiramente desnecessária? Né? Será que ele vai reconhecer que todas as medidas cautelares que ele decretou, algumas delas poderiam ser ilegais? Então, digamos que ele decreta uma medida de interceptação de agente infiltrado. Vou dar um exemplo que a professora Simone Schreiber deu num excelente podcast sobre o assunto. Ela contou a história, inclusive pessoal, e como foi publicamente, posso dizer, que ela disse que enquanto juíza federal, hoje desembargadora, ela deferiu um agente infiltrado. E que depois a defesa, em contraditório, disse, olha, aquela infiltração foi ilegal, porque a autoridade policial já tinha começado a infiltração e pediu depois, o que é muito comum acontecer, né? E pediu depois a legalização daquela infiltração que já estava acontecendo. Só que ela já tinha deferido a infiltração. Foi ela que fundamentou a decisão. E aí ela disse, eu fico numa posição muito difícil, porque para reconhecer depois a ilegalidade, eu tenho que reconhecer a ilegalidade da minha decisão. Então, como que o juiz vai conseguir reconhecer isso depois? Né? Como que ele vai reconhecer, por exemplo, a desnecessidade de uma interceptação telefônica que muitas vezes se estende por muito tempo? A cada 15 dias é preciso renovar o fundamento da interceptação telefônica. E para renovar o fundamento da interceptação telefônica, não raro a autoridade policial coloca trechos daquela interceptação, evidentemente. Então, o juiz ele tem que se debruçar sobre a própria oitiva daqueles áudios, ou ler do que tiver transcrito. Não raro essas transcrições, né, com aquela interpretação da autoridade policial, porque ela não transcreve ipsis literis, ela transcreve o disse que, e que nem sempre corresponde à verdade da interceptação. Então, ela já recebe, a juíza já recebe aquilo de uma forma, muitas vezes, viciada, digamos assim, por conta de uma interpretação da autoridade policial que, como encasqueta, né, digamos assim, cisma que vai conseguir provar aquilo que ela inicialmente quer provar através de uma interceptação telefônica, vai sempre reiterar e dar a interpretação que ela quiser para aquelas escutas. E aí, não raro, a autoridade policial vai lá e diz, não, mas olha, a gente precisa de mais tempo porque agora eles estão muito espertos na hora de falar, então não estão falando ao telefone, ou estão falando de modo muito cifrado, nós precisamos decodificar essa escuta, quando, na verdade, as pessoas podem não estar falando porque não estão cometendo crime. Só que a autoridade policial ela vai precisar fundamentar isso. Eu já vi processo, por exemplo, em que o diálogo de você, vamos marcar o futebol, então tá, você leva a bola? Ah, então tá, eu levo. E isso foi interpretado como leva o dinheiro, né? Ou numa outra hipótese, poderia ser leva a droga, ou leva o que for, né? E muitas vezes pode ser uma bola mesmo, pode ser num jogo de futebol, e a instrução depois pode mostrar que realmente aquelas pessoas que se relacionavam jogavam futebol às quartas-feiras, né? Só que naquele momento ali a bola vai ser qualquer outra coisa que não uma bola de futebol. Até por conta também
dessa banalização da tese da organização criminosa. Hoje tudo é organização criminosa, então o simples fato das pessoas se conhecerem já torna possível pelo Ministério Público uma imputação de organização criminosa. O simples fato delas trabalharem juntas, né, especialmente se for na administração pública, por exemplo, já é suficiente para o Ministério Público oferecer uma denúncia por organização criminosa. Então, qualquer diálogo entre pessoas que se conhecem, seja porque são amigas, seja porque trabalham juntas, pode ser interpretado pela autoridade policial, pelo Ministério Público, como uma prática criminosa com essas palavras que eles atribuem significado. E a partir do momento que o juiz se convence de que é verossímil aquela atribuição de significado dada pela autoridade policial, ele já não vai mais conseguir esquecer isso. Foi ele que fundamentou, sabe? Então, nunca mais aquela bola vai ser uma bola de futebol. Aquela bola de futebol vai ser sempre uma mala de dinheiro ou o que for. Entende? Então, ele não vai conseguir, na hora da sentença, desfazer. É como se ele... a impressão que nós temos, às vezes, em determinados processos, é que no julgamento da causa mesmo, o juiz está ali cumprindo um papel de estar sentado ali porque tem que cumprir, sabe? Mas ele não está ouvindo nada. Ele não está prestando atenção, ele não está ouvindo, ele está longe, o pensamento está longe, está pensando o que ele vai fazer no fim de semana, está pensando no que tem que fazer com, sei lá, com o filho, sabe? Ele não está ali prestando atenção de fato na prova de defesa, porque ele já formou a sua convicção durante a instrução, que muitas vezes é longa também, né? Quantas vezes esses processos têm instruções longuíssimas e que começam, esses maxi-processos, por exemplo, né? Eles têm muito essa característica, eles começam com uma absoluta ausência de paridade de armas entre a acusação e a defesa. A acusação ficou meses, se não um ano, debruçando sobre aquela investigação. Então, quando vem a medida cautelar, ela já vem uma medida cautelar de 100 páginas, com um monte de informações que a defesa acabou de tomar conhecimento, né? Já são volumosíssimos os autos, e não raro os advogados precisam se debruçar em conjunto. Quem tem uma equipe grande consegue fazer isso, né? Para se debruçar em um curtíssimo espaço de tempo para todos aqueles elementos que foram utilizados pelo Ministério Público para pedir a medida cautelar. Então, todas aquelas citações de escutas, etc., que são utilizadas da forma que o Ministério Público bem entende, porque a autoridade policial coloca, como eu acabei de dizer, o disse que, né, e não a transcrição exata, a defesa tem que vir em poucos dias para poder fazer a sua defesa, pedir uma reconsideração, fazer um habeas corpus, etc. E não raro, especialmente na Justiça Federal, o próprio juiz que decreta, que autoriza aquela medida cautelar, que recebe essa petição de 100 páginas, analisa com toda calma para deferir a busca e apreensão, para deferir uma prisão temporária. Ele é o juiz que depois faz audiência de custódia com o acusado que acabou de ser preso. Então, ele além de deferir a prisão, isso aconteceu comigo num caso, por exemplo, que não tinha nenhum, tem mais de 2 anos, o processo começa com medida cautelar e prisão temporária, depois, na audiência de custódia, a juíza não solta, mas depois a gente consegue soltar, né, de qualquer forma temporária. 2 anos está parado o processo, não tem denúncia, né? Essa juíza vai ter condição de depois, se ela manteve, inclusive, essa prisão em audiência de custódia, depois dizer, e depois de um processo que 2 anos depois não tem nem denúncia, ela vai dizer, puxa, errei naquela prisão. Quando eu comecei a advogar, e eu imagino que meus colegas aqui também, nós começávamos o processo com uma intimação. O cliente ligava para a gente, fui intimado para comparecer à Polícia Federal. Então tá bom, olha, não vá, eu vou lá na Polícia Federal, vou tirar cópia do inquérito, vou ver do que se trata, a gente conversa, vou preparar seu depoimento e eu vou te levar lá, tá bom? Tá bom. Eu chegava lá, falava com o delegado, falava, eu quero ter cópia dos dados, posso trazer ele aqui, né, daqui a 2 dias, daqui a 3 dias, você sempre conseguia remarcar sem nenhuma dificuldade, e aí você já chegava lá sabendo do que se tratava aquela investigação. Hoje, qualquer processo, até o mais banal, começa com busca e apreensão, prisão temporária. Então, assim, nós conseguimos mudar no Supremo Tribunal Federal a interpretação sobre a proibição das
conduções coercitivas, né, que estavam completamente banalizadas, né, o reconhecimento da ilegalidade das conduções coercitivas, mas isso se transformou numa prisão temporária. Então, os processos começam com prisão temporária, decretada por esse mesmo juiz, que depois vai julgar. Né? É óbvio que não tem como dar certo, é óbvio que ele vai estar completamente impregnado das decisões que já proferiu e, em alguma medida, vai querer dizer que está certo, porque nós já temos um sistema altamente punitivo. Né? Nós já temos um sistema que acredita na prisão, na condenação como meio de se fazer justiça. Então, isso já está um pouco impregnado. Se ele já deu uma decisão nesse sentido, é meio que ele vai manter. Né? Então, o juiz de garantias ele vem realmente assim, em ótima hora. Espero fortemente que o Supremo, né, realmente possibilite essa divisão entre esses momentos processuais para realmente nós acabarmos com essa questão que fere tanto a imparcialidade do julgador. Né? O professor Gustavo Badaró diz no livro dele que juiz sem ser imparcial não é juiz, né? Que é uma condição inerente à magistratura, a imparcialidade, né? Como se fossem coisas absolutamente incompatíveis. Mas essa imparcialidade, ela precisa ser demonstrada em todas as partes do processo. E em processos que começam dessa forma e que ainda tem outros elementos ainda, porque essa fase antes da denúncia, antes da fase de instrução, com essas medidas, cautelares, como falei, de busca e apreensão, de prisão temporária, elas não raro vêm também com uma forte exposição midiática, que prejudica ainda mais, é mais um elemento de pressão sobre esse julgador e que acontece bem nesse iniciozinho do processo. Então, quando ainda não há o contraditório, quando ninguém sabe ainda se aquele fato aconteceu ou não, se há elementos para dizer que aquele fato aconteceu ou não, o processo já começa com uma enorme repercussão midiática, né, uma publicidade opressiva, né, desses julgamentos criminais, como diz o livro que eu já aqui citei, a desembargadora Simone Schreiber. Então, óbvio que já exerce sobre o julgador uma pressão muito forte que se estende durante todo o julgamento. Né? O processo que começa com a exibição no Fantástico, né, e em todos os outros lugares, ele começa com uma forte exposição midiática. Então, Globo News, etc., todos, assim, com uma algema. Eu me lembro das imagens que apareceram tantas vezes, né, no auge da Operação Lava Jato. As prisões aconteciam às 6 da manhã. E às 6 da manhã, elas eram exibidas em rede nacional. Eu ficava me perguntando como que aqueles jornalistas estavam ali às 6 da manhã para exibir aquela prisão, porque eles não deviam estar passando por ali para fazer Cooper e, de repente, pegar a cena e exibirem. Né? Obviamente, eles têm que ter sido avisados daquela prisão às 6 da manhã para poder começar com o Globo News lá com o sujeito algemado. Aquela imagem, né, do sujeito algemado, ela vale muito. E ela vale também para o juiz, sabe? Ela fica ali na interpretação do juiz, que foi o juiz que autorizou aquela prisão. Né? Então, depois de dizer, não, olha, eu autorizei essa prisão foi televisionada para o Brasil inteiro, mas eu estava errada, assim, porque, na verdade, há elementos suficientes aqui para mostrar que o sujeito não cometeu o crime, é muito difícil. Eu realmente espero que a gente consiga ter cenário para a implementação dos juízes das garantias. É claro que isso por si só não resolve, né? Assim, não é uma mágica. Então, assim, agora a gente vai implementar então o juiz das garantias e a gente vai conseguir tirar todo esse resto aí da carga, como eu falei, até inclusive a midiática, por exemplo. Não vai. Né? É claro que a gente vai continuar precisando discutir a questão da imparcialidade. É óbvio que a gente vai continuar tendo que discutir as questões de suspeição, por exemplo, de magistrados. É óbvio que alguns outros problemas a gente não vai conseguir resolver. O juiz que dá a sua opinião no jornal vai continuar dando a sua opinião no jornal e vai continuar ferindo a imparcialidade do julgador. Né? Isso, assim, a gente vai continuar tendo determinados problemas, mas pelo menos a gente não tem de antemão uma pré-concepção que começa nessa fase processual com tantos elementos e que muitas vezes demora tanto tempo. Tá? Eu gostaria de acrescentar também ainda sobre essa questão
da repercussão midiática, né, o quanto isso gera um impacto muito grande, não raro ela vem com as opiniões também das pessoas sobre aquilo que está acontecendo, né? Bourdieu tem um livro fabuloso que se chama Televisão, e que ele fala, que ele comenta que fica impressionado quando vê os comentaristas de televisão comentando o caso, a prisão que acabou de acontecer, né, com absoluta propriedade, como se conhecesse aquele caso muito profundamente. E aí ele comenta um caso hoje, com muita convicção, ele comenta um outro caso completamente diferente amanhã, com a mesma convicção, e depois. E ele pergunta assim, eles são fast thinkers? Assim, eles pensam muito rápido, eles são mais inteligentes do que eu? E ele próprio responde que não, na verdade são pessoas normais, mas que trabalham com imagens pré-concebidas sobre determinados fatos, né? com questões pré-organizadas e pré-concebidas que acabam sendo utilizadas em diferentes situações, em diferentes processos. Isso também, essa questão pré-concebida, ela também pode acabar acontecendo com o próprio juiz, especialmente quando o influenciado por essa pressão cada vez maior da opinião pública, por uma pressão de quem vê o processo penal, né, como um dificultador para se fazer justiça. Muitas vezes a forma como o processo penal é visto, né? Não à toa, o próprio juiz Sérgio Moro publicou um artigo, ainda quando era juiz, que ele chamava que a culpa é do processo, e que via no processo um empecilho para se fazer justiça, né? E o Dallagnol, na mesma época, também escreveu que a prescrição era a bruxa má do processo penal. Então, enquanto nós aplicarmos essa visão completamente, né, assim, punitivista de processo penal como um problema, um dificultador, nós realmente não conseguiremos garantir, em verdade, um Estado democrático de direito. Muito obrigada pela atenção de vocês e vamos ao debate depois. Doutora, muito obrigada pelas tuas colocações, né, tão pontuais e pertinentes. Como advogada criminalista, eu faço especial relevo a uma situação específica das que tu mencionasse, além da parte das escutas telefônicas, quanto aos casos em que o juiz, nos moldes como é atualmente, né, ou seja, não sendo juiz de garantias, principalmente nos casos midiáticos, né, que ao final do processo esse juiz deverá absolver o réu, que muitas vezes ficou meses, às vezes anos preso preventivamente, né, e além de tudo deverá responder aos anseios da sociedade que entende ainda a prisão como a resolução dos problemas. Será que esse juiz realmente vai reconhecer o seu erro? Né? Então fica a reflexão que, ao meu ver, reforça ainda mais a necessidade desse instituto, né, que é o juiz de garantias. Parabéns pela tua palestra, eu fico muito feliz de dividir esse espaço com outra mulher, principalmente uma que eu admiro e me inspiro muito. Passo a palavra, então, para o nosso último palestrante, que é o Dr. Renato Boabaide. Ele é advogado, pós-graduando em Ciências Penais pelo Instituto Luiz Flávio Gomes, sócio do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais desde 2009, é presidente da Crimesc, que é a Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de Santa Catarina, para a gestão de 2018 a 2020. Doutor, passo a palavra, não esqueça de ligar o microfone. Bom, Raquel, obrigado. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar, né, a todos e a todos os advogados que nos ouvem, que nos assistem, especialmente pelo Dia do Advogado, data tão importante e tão cara a nós todos, né? Parabenizar também a OAB Santa Catarina, na pessoa do presidente Rafael Orne, pela iniciativa, ao diretor da ESA, o doutor Marcos Vinícius Borges, também pela grandiosidade do evento. Agradecer especificamente ao professor doutor Juliano Keller, pela elaboração da mesa, por ter conseguido reunir essas duas sumidades aí do direito processual penal brasileiro. Dr. Gustavo Badaró, querido amigo, parceiro de primeira mão da Crimesc, sempre pronto a ajudar e a atender os convites que a advocacia catarinense lhe faz.
Da mesma forma, a doutora Maíra Fernandes, parceira também de Acrimes, que já esteve aqui, parceira também na coordenação do IBCCRIM, ela é coordenadora do IBCCRIM no Rio de Janeiro, e eu estou momentaneamente coordenando o IBCCRIM em Santa Catarina, então também parceira também da OAB e da Acrimes aqui em Santa Catarina. Querida doutora Raquel Chiran, minha colega de Acrimes também, nossa associada, advogada aí, que labuta fortemente em algumas determinadas causas, aí trava batalhas relevantes, né, e que a gente acompanha de perto e que a gente apoia sempre que possível. Bom, eu fiquei por último e não teria muito mais o que acrescentar em relação aos juízes das garantias, mas como o evento é direcionado a um público não só de advogados criminais, né, voltado à advocacia, enfim, em geral, me foi incumbido de fazer uma análise, uma pontuação bem técnica, bem rápida, bem sintética, no tempo que nos falta, sobre as reformas realizadas aí com vigor, né, com a entrada em vigor da Lei 13.964, né, a lei conhecida Lei Anticrime ou Lei Anticorrupção, né, mas que no seu publicação no Diário Oficial conta como uma lei que aperfeiçoa a legislação penal e processual penal. Então, nada mais é do que uma reforma, mais uma reforma processual para tentar contornar, né, as dificuldades e a inconformidade com a Constituição Federal dos antigos Código Penal de 1940 e do Código de Processo Penal de 1941. E antes disso, ainda eu gostaria de fazer um especial destaque, porque a advocacia criminal se sente muito privilegiada de hoje, no Dia do Advogado, ter sido aberto espaço um dia inteiro para discutir assuntos da advocacia criminal. Então, a Acrimes e os advogados criminalistas se sentem muito honrados, né? Um evento que vai durar um mês inteiro, nós temos hoje, no Dia do Advogado, um dia especial para a advocacia criminal. Então, excelências, assim, vamos começar pelo Código Penal. Eu vou fazer uma passagem muito rápida, aí a doutora Maíra e o doutor Gustavo, com muito mais conhecimento e muito mais didática para apresentar alguma ponderação que queiram fazer, eu deixo aberto, né? E a gente vai fazendo uma interação. As principais mudanças, no meu sentir, tá? Código Penal, começamos ali pelo artigo 25, que não precisaria reforçar, mas reforçaram a questão da legítima defesa para os agentes de segurança pública, né? Aquela previsão da questão do sniper, tal, enfim, para fazer a legítima defesa de outrem, no meu entendimento, desnecessário, porque eu acho que o artigo 25 já previa isso, bastava uma boa interpretação, né? Uma interpretação com mais vontade, vamos dizer assim, de interpretar o texto. O artigo 51, na minha questão, é irrelevante, é a conversão de multa. O artigo 75 alterou aí de 30 para 40 anos o tempo máximo, né, da somatória das penas de cumprimento das penas privativas de liberdade. Acho que não existe um advogado criminalista que possa concordar que qualquer aumento de pena automaticamente reverta numa situação de realização de menos crimes. Isso, acho que, historicamente, mundialmente, não se tem um caso concreto que ligue aumento de pena, logicamente, à diminuição da ocorrência daqueles determinados crimes. A questão do livramento condicional, algumas dificuldades ali que foram criadas para a concessão. A perda largada ou confisco largado, no artigo 91, né, aquela diferenciação da renda comprovada do acusado e com aqueles bens que foram apreendidos, o que foi incompatível, o que ficar acima da média, pode ser decretada a sua perda, né, nos crimes que somarem pena acima de 6 anos. Pedido expresso do Ministério Público, se não houver pedido expresso do Ministério Público, não há a possibilidade de ser decretada a perda, né, de ofício, como o doutor Gustavo falou. Essas questões da imposição de ofício pelo magistrado, cada vez, né, menos a gente vai ver daqui para frente, espera-se, né?
As causas impeditivas de prescrição, acrescentou algumas questões ali para dificultar, né, a questão do cômputo da prescrição. O crime de roubo inseriu mais uma figura de aumento de pena, né, a questão do crime cometido com arma de fogo de uso restrito, né? A questão do estelionato previu a questão da representação, ou seja, né, o crime de estelionato agora precisa da representação, a ação penal pública condicionada à representação, excetuando as questões de crimes contra a administração pública, que envolvam criança ou adolescente, pessoas deficientes mental, ou com maiores de 70 anos ou incapazes. Aumentou a pena do crime de concussão, de 8 para, né, o mínimo ali estabeleceu de 8 a 12 anos, de 8 para 12 anos. E no processo penal, as reformas, no meu ver, a questão do artigo 3A, a imposição, né, e a ratificação da estrutura acusatória do nosso processo penal, que cada vez mais tem que ser ratificado, e para que os juízes, daqui para frente, realmente larguem mão, né, da questão da atuação de ofício e voltem para exatamente julgar o processo. A investigação dos agentes públicos envolvidos ali em crime de uso de força letal, no artigo 14A. Uma outra questão do pacote anticrime que se encontra suspenso é o procedimento para o arquivamento do inquérito, né, que atribuía ao Ministério Público comunicação à vítima, enfim, isso está suspenso. O Ministério Público argumenta que isso seria muito mais operoso, né, para eles, demandaria mais serviço e teria que operacionalizar o Ministério Público de uma outra forma, ou seja, o Ministério Público teria que fazer serviço de cartório, que nunca fez, né, teria que começar a atuar. Relevante, assim, de suma importância, os acordos de não persecução penal, a possibilidade do acordo de não persecução penal. Para quem nos ouve, né, que não sabe, que não conhece essa parte, é a possibilidade de fazer realização de acordo entre Ministério Público e acusado, nos crimes em que a pena mínima inferior seja de 4 anos, abaixo de 4 anos, exige ali a questão da confissão, né, e os crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. E ali o artigo 28 dá todo o procedimento de como esses acordos de persecução penal devem ser alinhavados. Mais adiante, a lei, né, previu ali a questão da alienação e perda de bens, nos artigos 122 e 124, 133 e 133A, algumas alterações em relação a isso, vou passar um pouquinho mais adiante, em razão do tempo. A proibição, penso que vem muito ao encontro ali do artigo do juiz da garantia, né, doutor Gustavo, da proibição do contato com a prova ilícita ou inadmissível pelo juiz, que teve contato com aquela prova que foi decretada, que foi determinada a sua inadmissibilidade ou que seja ilícita, aquele juiz não pode mais sentenciar naquele processo, aquele desembargador não pode mais julgar aquele processo, enfim, ele está vedada a participação, né, naquele processo, qualquer decisão que vá proferir. Isso se encontra também suspenso, né, pelo liminar da decisão do ministro Fux. Uma questão muito interessante que nós vamos ter que nos debruçar, os advogados, enfim, em parceria aí com as questões de perícias, enfim, a estabelecimento da cadeia de custódia, né, o procedimento daquela prova, do começo ao fim, desde quando aconteceu o crime, conforme a gente vê, né, nos filmes, por aí, aquele cercar o local do crime, fazer a apuração, fazer o levantamento daquelas provas, a não contaminação, a identificação de quem manuseou aquela prova, enfim, a cadeia de custódia engloba desde aquele local do fato do crime até o descarte daquela prova, analisando todo mundo que vai fazer o uso, vai manejar aquela prova, aonde ela vai ficar armazenada. Também, da mesma forma como a gente costuma ver nos filmes, há previsão, sim, de uma construção, né, de um espaço onde essas provas têm que ficar cautelada para o uso da parte que tiver interesse, né, e do Ministério Público, enfim. Aí a questão das medidas cautelares, houveram bastante modificações aqui na questão das medidas cautelares. Eu reforço as vedações explícitas, né, de proibição de atuação de ofício do magistrado,
reforçando a questão do processo acusatório. Temos ali a suspensão da audiência de custódia num prazo de 24 horas, com a alegação de que algumas regiões do país, né, nesse país tão grande, seria praticamente impossível e obrigar uma soltura imediata no transcorrer após as 24 horas, não impedindo, né, a decretação da prisão preventiva em seguida, mas a liberdade do acusado, do preso em flagrante, se não cumprida a audiência de custódia de 24 horas automático, também está suspenso. Acredito que aqui deva haver uma reformulação. Penso eu que, pelo que eu tenho ouvido, não sei, depois do doutor Badaró, a doutora Maíra também pode dar algum parecer sobre isso. 24 horas, eu realmente tenho um pouco de precaução quanto a isso. Eu acho que se deixar as 24 horas, eu acho que entendimentos jurisprudenciais, doutrinários vão acabar vindo para termos mais uma norma que não vai ser obedecida. Então, eu acho que 24 horas, quem sabe, um pouco mais, alargar um pouquinho mais essas 24 horas, eu acho um prazo muito exíguo, considerando as particularidades do nosso país. Houveram algumas alterações na questão da prisão preventiva. A doutora Maíra já passou a questão da renovação, da necessidade do juiz rever, né, essas prisões preventivas a cada 90 dias, não podendo ratificar simplesmente o que já foi dito na decisão anterior, né, na primeira decisão que decretou a prisão preventiva. Há de haver nova motivação, novos fatos contemporâneos ao que está acontecendo no processo. Enfim, há que o juiz se manifestar a cada 90 dias sobre a necessidade dessa prisão ou não. A prisão, aqui um outro fato muito conturbado e discutido, creio eu também que deva ser declarado a sua inconstitucionalidade, a questão da prisão após a realização do tribunal do júri nas condenações acima de 15 anos, é mais uma excrescência no meu modo de ver. Aqui há um aumento ali no final das possibilidades de causa de nulidade, né, que já era realmente combatida. As decisões carentes de fundamentação, obviamente, são nulas. Há previsão também da hipótese de um recurso em sentido estrito, quando há recusa da homologação dos acordos de não persecução, e determina ali a estipulação e a forma de como se deve proceder os recursos especiais extraordinários. Meu tempo já está quase esgotando para deixar para as perguntas. Há alterações sensíveis aqui na lei de execução penal, quanto à questão do recolhimento do perfil genético, também que merece uma atenção especial, sobre a sua legalidade. A questão do aumento do tempo para os RDDs, né, para o regime disciplinar diferenciado. Houve alteração também na questão das frações aqui das progressões de regime. E a dificuldade ali de vedação, de saída temporária aos crimes hediondos que tem como resultado morte. Também merece um pouco da nossa atenção e que provavelmente será discutido aí nos tribunais dentro de pouco tempo. As questões dos crimes hediondos, né, a acréscimo ali de alguns tipos legais, e eu faço um questionamento que esqueceram, não sei porquê, de prever os crimes contra a administração pública, já que acrescentaram tantos outros crimes ali como o hediondo, né? Por que não acrescentar os crimes contra a ordem pública, contra a administração pública, então, nessa questão de crimes hediondos, esse aumento do rol de crimes hediondos? Não que eu acho que deva ter, estou sendo irônico aqui, né? Acredito que não deveria ter mais. Fizeram a previsão de tantos outros crimes, por que não os crimes contra a administração pública também como crimes hediondos? A questão da lei da improbidade administrativa, a possibilidade de conciliação de acordo consensual, a lei de interceptação telefônica, a questão da escuta e captação ambiental, regulamentação, né, dessa ferramenta, ação controlada, infiltração de agentes na lei de lavagem de dinheiro, né, o Estatuto do Desarmamento, ali a alteração de algumas leis, de alguns artigos, tempo de pena, enfim. E, Raquel, passando mais só para dizer que não falei de tudo, lei de transferência dos presos em estabelecimentos federais,
Há também a alteração da lei de identificação criminal, né, que é a questão da exclusão, inclusive, dos perfis genéticos recolhidos em caso de absolvição. A lei de julgado ali do colegiado dos juízes de primeiro grau, também houve uma regulamentação quanto a isso, uma estruturação de como se vai se proceder. Aqui também tem todo uma atenção especial da advocacia criminal nessas questões que envolvem, né, os crimes de organização criminosa. Há um trato diferenciado aqui que deve ser melhor estudado, deve ser melhor aperfeiçoado, porque é um instituto que vai trazer grandes novidades. O serviço de telefônico e recebimento de denúncia, há uma regulamentação quanto a isso também. Da competência originária, da possibilidade de acordo não persecução, Fundo Nacional de Segurança Pública, a ampliação sobre o recebimento dos recursos, a origem dos recursos para essa lei, para esse Fundo de Segurança Pública, e a última alteração ali relevante do Código de Processo Penal Militar, sobre aquilo que a gente falou também no artigo 14 do Código de Processo Penal, da alteração ali, a possibilidade dos policiais militares serem intimados para, desde o início da investigação, terem um defensor para atuarem nos seus interesses. Então, Raquel, rapidamente, para que todos tenham um pouco, uma bem genérica, assim, para não deixar passar batido a questão dessa entrada dessa lei em vigor no final do ano passado. O doutor Badaró já falou de alguns pontos que estão suspensos por determinação do STF, mas que em breve deve ser deliberado. Então, requer sim que a gente esteja sempre inteirado aí desses assuntos e dessas modificações, que é o nosso dia a dia, né, que para a advocacia criminal, quem não advoga na área criminal também tem obrigação, por dever de ofício, saber dessas alterações, para caso seja necessário atuar, enfim, esporadicamente, em alguma demanda criminal, está por dentro do que está acontecendo. É isso, Raquel. Obrigado. Obrigada, doutor Renato. Pontuais as informações que tu trouxesse, unindo, né, o conteúdo dessa mudança à prática da advocacia. Obrigada, inclusive, pelas palavras referidas à minha pessoa no início da tua palestra. Saiba que o teu apoio é essencial. Seguimos juntos, né, aqui por Florianópolis, tentando, como disse o doutor Gustavo Badaró, quebrar os preconceitos e o senso comum. Bom, faltando um pouco menos de 15 minutos para finalizar, nós tivemos uma pergunta feita no chat pelo Matheus Armiliato. Ele gostaria de saber a opinião dos doutores acerca do parágrafo 2º do artigo 310 do Código do Processo Penal, o qual veda a concessão da liberdade provisória pelo fato do indiciado ser reincidente, sem, contudo, analisar a reincidência, se ela é oriunda de crime doloso ou culposo, o que parece para ele desproporcional. Para essa resposta, eu gostaria de solicitar apenas um participante para responder, né, devido ao tempo, tendo 5 minutos. Quem se habilita? Doutor Gustavo, fica à vontade, eu posso complementar, não tem problema. Obrigado. Bom, Raquel, posso falar rapidamente? Eu concordo com essa inconstitucionalidade, com essa visão de inconstitucionalidade. Evidente que a lei pode estabelecer possibilidades de prisão cautelar, mas toda e qualquer forma de prisão processual que seja um corolário automático da imputação, ou nesse caso, da mera condição subjetiva do acusado por ele ser reincidente, acaba se transformando numa previsão em abstrato do legislador que tira do juiz a possibilidade de analisar a necessidade e adequação da medida no caso concreto. Como bem disse o nosso colega que formulou a pergunta, existem situações distintas de reincidência. E posso ter casos, concretamente, todos nós já trabalhamos em caso assim, em que o imputado não é reincidente, mas mesmo assim a medida cautelar, ainda que a extrema de prisão possa ser adequada para o caso, e trabalhamos em outros casos em que, às vezes, eu posso ter alguém que é reincidente. Me lembro uma vez, por exemplo, trabalhava num caso de alguém que era reincidente, o crime anterior pelo qual ele foi condenado com sentença transitada em julgado era o crime de subtração de incapazes, porque ele demorou 2 horas a mais para devolver o filho no dia que ele tinha que devolver para a ex-esposa por causa da separação do casal.
e que é reincidente, mas não ostenta por essa única característica necessariamente necessidade e adequação da prisão como única medida extrema. Portanto, ao meu ver, o que nós temos aí é uma hipótese em que o legislador substitui o julgador, no caso concreto, afastando o requisito da reserva de jurisdição para decretar a medida cautelar e, portanto, caracteriza uma hipótese, ao meu ver, de violação da presunção de inocência. Perfeito, doutor. Doutor Renato, quer fazer alguma colocação? Só para complementar o doutor Gustavo ali, realmente, muitos aqui vão se recordar da questão, né, doutor Gustavo, da impossibilidade da progressão de regime nos crimes de droga, né, que sumariamente afastado demorou, né, para o STF fazer essa afirmação e ratificar esse posicionamento. E o teu exemplo ali foi perfeito. Imagine uma questão de uma reincidência de um crime banal, né? Um crime de menor potencial ofensivo, enfim, caracterizando a reincidência e vedando a possibilidade de liberdade provisória. Na minha visão também, provavelmente o STF deve se manifestar logo, a questão dessa inconstitucionalidade desse parágrafo 2º do artigo 310. Doutora Maíra, gostaria de fazer alguma colocação referente a essa pergunta? Como eu caí, eu não consegui pegar a pergunta. Acho que é melhor eu participar na próxima. A internet deu um problema aqui e aí eu não consegui pegar exatamente na hora da pergunta. Acho que é melhor entrar na próxima. Eu vou passar a próxima, então, que foi feita diretamente ao professor Gustavo Badaró. Foi feita pela Patrícia Silva. Ela perguntou o seguinte: se o juiz de garantias tem acesso a uma prova desentranhada do processo ao qual ele irá julgar? Doutor Gustavo. Bom, não sei a pergunta da Patrícia, né? Eu não sei se a pergunta da Patrícia diz respeito ao juiz de garantias ou ao juiz da instrução e julgamento. Se alguma prova, algum elemento de informação que o juiz de garantias teve acesso quando ele decidiu, depois for considerado ilícita ou ilegítima e for desentranhada do processo, o juiz da instrução e julgamento não terá acesso a essa prova. E aí, mesmo que em tese se tratasse de uma prova cautelar, antecipada ou não repetível, sendo uma prova ilícita e que em razão disso tenha sido determinado o desentranhamento, ele não terá acesso. Agora, se a pergunta foi em razão da previsão do artigo 3º-C, parágrafo 3º do artigo 3º-C, que diz que esses elementos ficarão acautelados na secretaria do juízo, aí o juiz da instrução e julgamento não deve ter acesso a esses elementos. As partes poderão ter acesso até para controlar o que a testemunha está fazendo e formular alguma pergunta. E o grande mérito disso é acabar com algo que, lamentavelmente, todos nós convivemos na advocacia criminal, que é o juiz chegar para a testemunha e falar: a senhora compareceu na delegacia? Comparecia. A senhora depois? Depois. Essa assinatura da senhora é... Bom, então eu vou ler seu depoimento aqui e ver a senhora me diz se é isso mesmo ou se quer mudar alguma coisa. É claro que a testemunha vai dizer que é isso mesmo, mas toda a análise do testemunho destaca como um dos fatores para a valoração do testemunho a chamada persistência do depoimento. Isto é, que a pessoa que depõe mais de uma vez sobre os fatos mantenha, pelo menos na sua linha estrutural, o mesmo depoimento. E essa má praxe de hoje evita isso. Então, de uma maneira geral, não, o juiz não terá esse acesso, e discordo da interpretação que alguns têm dado, que a lei diz que os elementos ficarão à disposição da acusação e da defesa e acautelados em cartório, mas que nada impede que o Ministério Público possa pegar todos esses elementos e requerer a juntada nos autos do processo principal. Essa interpretação é uma claríssima burla ao dispositivo legal. E, na minha interpretação, se caracterizaria como uma prova ilegítima por violar regras processuais de separação dos elementos. Eu queria fazer um acréscimo, posso, nesse tema? Raquel. Acho que a Raquel congelou. Acho que ela travou. Então eu vou aproveitar, então, e vou... duas coisas importantes, né, corroborando o que o professor Gustavo Badaró falou. Primeiro, que realmente essa questão da prova ilegal, que eu falei, como é que o juiz ele vai deixar de ver aquilo que ele já sabia, ainda que seja ilegal, ele não vai mais poder utilizar aquela prova, mas, obviamente, ele, não raro, pode tentar encontrar uma outra forma de fundamentar com base naquilo que ele já leu. Então, assim, aquela prova que ele já viu,
já ficou na cabeça dele, ele não vai conseguir esquecer, ele só não vai poder utilizar como fundamento. E a outra coisa sobre os depoimentos em sede policial, todas as vezes que a ONU, o Subcomitê de Prevenção e Combate à Tortura da ONU, vem ao Brasil inspecionar unidades prisionais, inspecionar delegacias de polícia, etc., todas as vezes ela faz a observação de que ainda há método de tortura como interrogatório nas nossas delegacias policiais e no nosso sistema de justiça, né? Assim, isso, infelizmente, ainda é uma realidade, maus tratos e tortura. Então, assim, é uma frase de Shakespeare que diz que atiramos o passado ao abismo, mas não nos inclinamos para ver se estava bem morto. Essa prática inquisitorial, essa prática que foi muito utilizada também na época da ditadura militar, ela ainda existe, né? E de uma forma extremamente banalizada, sabe? Então, eu fui presidente do Conselho Penitenciário do Estado e inspecionava unidades prisionais. E às vezes eu perguntava, você sofreu algum tipo de maus tratos? Você sofreu tortura? E a pessoa dizia não. Eu sofri algum tipo de violência? E muitas vezes até para essa pergunta a pessoa dizia não. Aí eu falava, ok, você foi jogado no chão, algema para trás, pisaram em você, deram tapa na sua cara. Isso sim, doutora, mas faz parte, entende? A lógica da abordagem policial, ela muitas vezes ela é essa. E quem já passou pela prisão, às vezes até mais de uma vez, já banalizou de uma forma tal que acha que é normal levar um tapa, sabe? Durante o seu interrogatório, durante o seu depoimento. Então, realmente é muito importante a gente perceber que nós temos problemas muito graves ainda para corrigir e que tornam ainda mais grave essa questão de uma confissão, por exemplo, em sede policial, especialmente para alguns tipos de crime. Pessoal, eu acho que a Raquel está tentando voltar, está conectando o áudio ali, vamos ver se ela retorna, senão eu encerro aqui a nossa palestra. Deixa eu ver se ela consegue reconectar ali. Raquel, nos ouve? Entrei pelo celular aqui agora, deu algum problema aqui no meu computador. Estão me ouvindo? Estou vendo invertido ali, está com a tela... Vai dar uma dor no pescoço do pessoal, ainda bem que está acabando aqui. Já são 7:55, então eu vou abrir aqui para o doutor Gustavo para as considerações finais e depois, logo em seguida, já a doutora Maíra já fica à vontade também para fazer o encerramento. Fica à vontade, doutor Gustavo. Bom, Renato, eu agradeço, só dizer meu boa noite, a satisfação de estar com todos vocês, com a Raquel, com a Maíra e com você, Renato. Parabenizar o AB de Santa Catarina pelo evento, saudar todas as advogadas e os advogados por esse dia 11 de agosto e ressaltar que, né, infelizmente, com a pandemia, o que nós podemos fazer são esses eventos à distância, mas ainda assim isso permite com que todos nós saiamos desse novo momento mais qualificados, mais preparados, o conhecimento sempre nos enriquece. Se talvez poderemos sair mais sofridos na alma, que pelo menos saiamos mais capacitados mentalmente. Um forte abraço e boa noite a todos. Obrigado, obrigado. Maíra. Agradecer imensamente o convite, esse tema tão importante, um prazer enorme estar com vocês aqui, Gustavo, Renato, Raquel, e todo mundo que está nos ouvindo, né? Esse tema é super importante mesmo, e só uma complementação muito rápida de que eu achei que fosse surgir isso como pergunta. Um dos argumentos que sempre se utilizam muito contra o juiz das garantias é que ele atrasaria o processo. Eu acho que ficou muito claro até pelas falas do professor Gustavo que não atrasa, na verdade, né? São momentos apenas diferentes, então não há por que atrasar o processo, não vai gerar impunidade de modo algum, como se diz, e que causaria um dificultador grande para as comarcas que só têm um juiz. Esse é um outro argumento muito utilizado também, mas que, na verdade, basta haver um rodízio entre duas comarcas, um que já tiver decidido, né, na fase instrutória, o outro decide na fase processual. Isso já acontece em outros momentos, então, na verdade, há soluções para implementarmos o quanto antes, assim que o STF deferir o juiz de garantias. Então, muito obrigada e boa noite a todos e todas. Pessoal, Renato, consegui voltar aqui. Só finalizar também, agradecer mais uma vez a todos e a todas que nos ouvem e que nos assistem. Muito obrigado. Gustavo, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite nosso. Maíra também. Raquel, muito obrigado. Foi uma honra te ter aqui contigo aqui essa noite, esse painel. A toda a equipe da OAB aí, também a Thaís, aí, todo o setor de eventos, parabéns.
e muito obrigado. Bom, pessoal, eu tive um probleminha aqui no meu computador, mas vamos finalizar então, que já é quase 8 horas, né? Eu gostaria então de agradecer aos doutores, né, pela riqueza nas informações. Com certeza, esse debate aqui é inestimável, né? O valor do conhecimento aqui adquirido também. Eu gostaria de estender os agradecimentos aos coordenadores desse projeto, os doutores Pedro Miranda e Marcos Vinícius Borges, também ao doutor Juliano Keller do Vale, que foi meu professor na pós-graduação e que organizou esse painel, inclusive com quem eu já tive o prazer, né, de ladear uma defesa criminal. Gostaria de agradecer ainda ao doutor Alexandre Neuber, que é conselheiro da OAB de Santa Catarina, e ao doutor Guilherme Araújo, presidente da Comissão de Assuntos Prisionais da OAB Santa Catarina, pela indicação para participar desse painel. E, por fim, eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes, maiormente aqueles que enviaram perguntas e aqueles que também enviaram e não tiveram as perguntas respondidas pelo adiantado da hora. Eu me sinto realmente contemplada por todas as informações aqui trazidas e reforço a importância da informação, do desenvolvimento do raciocínio crítico, do debate, principalmente considerando os tempos atuais em que nós vivemos, né? O juiz de garantias, ele acaba vindo como um guardião da legalidade, de fato, e dos direitos e garantias do acusado e do processo, sendo, portanto, de suma importância, inclusive para a manutenção, né, do Estado democrático de direito. Então, nesse sentido, eu declaro encerrado o presente painel, reforçando os meus agradecimentos, então, a todos os presentes. Obrigada.